Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio da nossa série de vídeos sobre a apresentação dos professores do curso de Física. Eu sou o professor Jorge Condo, eu sou o subcoordenador do nosso curso de Física aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente criou o nosso canal do YouTube para poder disponibilizar esses vídeos, né, para que o pessoal possa conhecer um pouco dos nossos professores, dos nossos trabalhos, do que é desenvolvido no departamento, o que o curso de Física significa na formação de professores e na formação de pesquisadores e cientistas também. Hoje a gente traz aqui o nosso professor, o professor Roberto Saito. Olá, professor Roberto Saito, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado participar aqui da nossa série de vídeos. Eu quero começar fazendo uma pergunta que eu estou fazendo para todos os nossos professores, que é perguntar quem é você na Universidade Federal de Santa Catarina? Quem sou eu? Então, sou professor do Departamento de Física, desde o ano de 2016, mas eu tenho uma história, na verdade, um pouco mais longa com a universidade, já que eu sou fruto da UFSC, eu fui aluno da UFSC, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e para mim é um orgulho poder hoje fazer parte dos quadros da universidade como professor e continuar nesse serviço que a universidade presta de ensino, pesquisa e extensão. Bom, professor, nessa área sua aí de astrofísica, garanto que você preparou uma apresentação com bastante coisa interessante para nós aí. Vamos para ela? Sim, podemos ir para ela. Deixa eu colocar ela aqui. Ou eu posso falar um pouquinho mais de mim também, rapidamente. Fica à vontade. Então, acho que de todos os professores da UFSC, que não são muitos, ali pelo menos no departamento de física, que são manezinhos, então nasci em Florianópolis, me criei aqui. Tive a oportunidade de fazer graduação, né, no departamento de física, sou bacharel, né, em física pela universidade, e isso é interessante, porque hoje boa parte dos meus colegas foram meus professores, né, porque que eu era aluno, e hoje eu tenho a possibilidade de ser colega deles. Trabalhei na área, né, comecei a trabalhar na área de astrofísica ainda durante a graduação. Eu fui bolsista de extensão, né? Hoje a gente tem um observatório da UFSC, na época não tinha observatório, mas nós tínhamos um telescópio. A gente acabava colocando ele nos jardins ali da UFSC. Fiz iniciação científica também, na época com o professor Raimundo Batista, né, na área de astrofísica estelar. E acabei fazendo minha pós-graduação ali na UFSC também. Então, aqui na UFSC, né? Agora a gente está em home office, mas aqui na universidade. Na área de astrofísica estelar também, fiz mestrado e doutorado, e terminei meus estudos aqui na UFSC no ano de 2008, e acabei fui fazer um pós-doc fora no Chile. Antes disso, fiquei um ano em Minas, onde fica o observatório, fica a sede do Laboratório Nacional de Astrofísica, fiquei um ano lá, depois 4 anos no Chile, retornei ao Brasil, na Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, onde eu fiquei 3 anos e meio, até que eu finalmente retornei à UFSC em agosto de 2016. Então, um pouquinho aí da minha história até chegar aqui ao Departamento de Física. Então, vamos ali para a apresentação. Vou falar um pouquinho então da pesquisa, não só da pesquisa, né, da parte de extensão também, de orientações no departamento, e vamos fazer um bate-papo aí sobre astronomia. Então, vamos lá, já falei um pouquinho sobre mim. Então, falar um pouco, então, sobre as áreas principais, né, de atuação dentro da universidade, né, os professores, a gente não é só professor, a gente não está só em sala de aula, a gente divide o tempo em sala de aula também com a parte de pesquisa e também a parte de extensão universitária, então vou falar um pouquinho também sobre essas atividades. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu faço parte, então, dentro do departamento de física, existe um grupo de astrofísica. Esse grupo hoje é constituído de 8 professores. O professor Abílio, André, Antônio Canaã, Daniel Ruschel, a Natália, o Raimundo, o Roberto Cid Fernandes e eu. E esse grupo atua em 4 áreas principais. A área de astrofísica estelar, que é onde eu me encaixo. A área de astrofísica extragaláctica, área de instrumentação astronômica, construção, né, de instrumentos para telescópios, e também uma área de grandes levantamentos, ou seja, grandes projetos de observação do céu.
Então, pessoas que trabalham aí com, hoje, termos comuns, né, Big Data, Data Mining, etc. Né, existe astrônomos, né, dentro do grupo de astrofísica da UFSC também que trabalham com essa parte. Ok? Então, em questão de ensino, eu faço parte, então, do departamento de física, né, desde agosto de 2016, quando eu entrei na universidade, e também faço parte do programa de pós-graduação em física. Isso eu entrei no início de 2017. Então, como professor, né, desses programas, a gente está designado a dar disciplinas tanto para o curso de física, né, como também para os outros cursos de exatas. Então, os cursos de química e engenharia, a gente também acaba ministrando disciplinas para esses cursos. Esse semestre, por exemplo, estou ministrando uma disciplina, uma turma de química, disciplina de física 4B, que é uma disciplina específica para o curso de química, e também estou com uma turma de física 4, né, que é uma das físicas para engenharia. Então, são os cursos que eu estou lecionando esse semestre, que é o semestre aí, 2021. Ok? Faz parte, claro, da vida do professor fazer a parte de extensão, e é uma parte até que eu gosto bastante de fazer. Foram poucas oportunidades que eu tive de dar seminários, palestras, estar falando, né, sobre o trabalho aí que eu faço. Por exemplo, já participei do Pint of Science, né, que leva aí palestras de divulgação científica para bares, etc. Já falei também de diversas escolas, né, aqui em Florianópolis, na região também de Santa Catarina, e também a parte de dar entrevista, às vezes, para alguns meios de comunicação. Então, tem algumas matérias que saíram, por exemplo, na revista Pesquisa FAPESP, que é uma revista, né, de divulgação também da parte de ciência. Em relação aos projetos de extensão em si, eu colaboro com o projeto de Olho no Céu de Floripa, que é um projeto hoje ali do Observatório, né, que tem como coordenador o professor Antônio Canaã, e que eu tive a oportunidade de ser bolsista de extensão quando eu era aluno. É um projeto já que está há bastante tempo na universidade, e eu sou atualmente coordenador de um projeto chamado Clube dos Telescópios, que eu vou falar um pouquinho mais, né, no slide seguinte. Esse projeto é um projeto que começou como coordenadora a professora Natália, e nos últimos 2 anos eu estou como coordenador desse projeto. A ideia desse projeto do Clube dos Telescópios é ensinar as pessoas a construírem o seu próprio telescópio, fazer telescópios caseiros. Então, a gente atende escolas, então a gente tem 2 bolsistas hoje trabalhando nesse projeto, o João Serpa, que é aluno do curso de licenciatura, e a Juliana Schneider, que é aluna do curso de bacharelado. Então, a gente tem recebido também alunos e tem participado, por exemplo, de eventos como o Encontro de Física e Astronomia. A gente fez uma oficina de montagem de telescópios. A gente já levou esse projeto, recebeu alunos, já levou esse projeto, por exemplo, para o Clube de Escoteiros de Desterro, né, que fica ali dentro do campus da universidade. Então, a gente está envolvendo a comunidade local nesse projeto de construir telescópios com coisas que a gente tem em casa, garrafa PET, pedaço de cano, etc., e tem tido uma recepção bastante boa. Então, vamos lá. Falando agora de pesquisa em si. Então, daqueles pontos principais que a gente tinha comentado lá no começo, né, eu trabalho principalmente na área de astrofísica estelar e de grandes levantamentos. Eu utilizo dados dos chamados surveys para fazer ciência. Tá? Basicamente é isso dentro da área de astrofísica estelar. Então, tem 3 pontos que a gente pode citar, que eu trabalho mais, que é a parte de estrutura galáctica, tentar entender qual é a estrutura da Via Láctea, uma parte também de planetas extrasolares, ou seja, a busca, né, de planetas fora do sistema solar, e uma parte de estrelas variáveis. A gente vai falar um pouquinho mais delas, mas são basicamente estrelas cujo brilho varia com o tempo. Né? Se a gente olha uma estrela no céu, aparentemente ela tem sempre o mesmo brilho, mas não é o caso. Muitas das estrelas, elas têm variações intrínsecas de brilho. Essas estrelas são interessantes, eu vou tentar falar para vocês daqui a pouquinho por quê. Então, algumas estrelas dessas são pulsantes, tem algumas estrelas que são transientes, que aparecem e aparentemente desaparecem depois, algumas que sofrem cataclismas, erupções, explosões. E um objeto bastante especial, que eu coloquei a sigla ali, que é WIT, que significa literalmente what is this? Ou seja, o que é isso?
São alguns objetos que a gente tem descoberto que a gente não sabe a natureza deles. São objetos realmente bastante estranhos. Eu vou tentar falar um pouquinho para vocês dessas 3 áreas de pesquisa, colocar em contexto, né, o que a gente conhece hoje e o que a gente vem fazendo para tentar dar nossa contribuição nesses 3 temas, ok? Então vamos lá. Eu fiz um word cloud dos artigos aí que eu publiquei desde agosto até agora. Então, só com os títulos dos artigos, então dá para ver que algumas palavras se sobressaem. Por exemplo, tem um VDV, que eu vou explicar daqui a pouco o que é. Tem survey, né, que seriam os levantamentos aí. Tem Milky Way, ou seja, Via Láctea. Tem um Galactic. Então dá para ver que os trabalhos que eu tenho feito nos últimos anos têm a ver com a Via Láctea. São trabalhos voltados para o estudo da Via Láctea e muitos deles utilizando dados de um levantamento especial que é o VDV Survey. Então eu vou acabar tendo que falar um pouquinho dele para vocês entenderem o tipo de ciência que a gente faz, o tipo de dados astronômicos que a gente trata nesses estudos. Tranquilo? Então vamos lá. De acordo com os gregos, a mitologia mostra que a Via Láctea surge quando Zeus coloca Hércules para ser alimentado por Hera, enquanto ela dorme, e ela acorda assustada com a criança, e esse jorro de leite forma o que a gente chama de Via Láctea. Hoje a gente vive aí na cidade, a contaminação lumínica não permite que a gente tenha essa visão da Via Láctea no céu. A gente tem que ir para o interior, uma cidade menor, ou para uma região escura, para enxergar esse caminho do leite, que é a Via Láctea, a tradução, no céu. Mas o que a gente sabe é que existe, então, regiões do céu onde aparentemente tem esse caminho do leite. Para os nossos índios aqui era o caminho das antas, o caminho que as antas faziam pelo meio do mato, eles chamavam da região central da Via Láctea de caminho das antas. Então a gente sabe que existe uma região no céu onde aparentemente é mais clara, só que nessa região mais clara existem algumas manchas escuras, algumas regiões bastante escuras, que para os incas eles chamavam disso de Layacana, ou seja, ela é a lhama mítica, que para a mitologia deles, esse plano da Via Láctea era um rio, e essa lhama negra atravessava esse rio. Então, nessa figura, a gente vê que lá no meio daquela região clara, tem uma figura escura. E essa figura escura, aparentemente, é uma região que não tem estrelas. Pelo menos mitologicamente falando. Agora, a gente precisa ver se é verdade isso realmente, ou o que significa uma região clara no céu, e essa região, dessas manchas escuras, se isso é realmente a ausência de estrelas. O que a gente sabe, não é de hoje, é que o universo está cheio de estrelas. Tem um texto de Giordano Bruno, que fala que o espaço deve estar recheado de estrelas, recheado de constelações, recheado de planetas. Algumas coisas a gente consegue ver porque elas são bastante brilhantes, outras não, porque elas não apresentam brilho. E é interessante porque essa passagem de Giordano Bruno foi feita há poucos anos de algo que revolucionou a astronomia para sempre, que foi a invenção do telescópio e o uso do telescópio por Galileu Galilei. Então, quando Galileu aponta o telescópio para o céu, ele se dá conta que a Via Láctea nada mais é do que um número gigantesco ou inumerável de estrelas. Tudo aquilo que a gente enxergava como uma mancha branca, no fundo, era estrelas e mais estrelas sobrepostas umas às outras. Então, desde esse momento que a gente fica imaginando qual é a estrutura, dessa coisa que a gente está enxergando no céu. Então, por exemplo, William Herschel tentou mapear essa coisa no céu, essa região da Via Láctea, e ele mostra que tem uma região mais ou menos achatada. Ou seja, eu tenho uma concentração maior de estrelas numa certa região, que eu tento descrever, por exemplo, como esse desenho aí, baseado em contagem de estrelas feita por William Herschel. E isso acaba evoluindo para coisas mais modernas. Então, isso que eu estou mostrando para vocês seria hoje um mapa de todo o céu, mas da década de 50, antes, na época dos filmes fotográficos. Então, na verdade, isso aqui é uma pintura do céu,
de todo o céu, onde agora está claramente mostrado onde é que está a Via Láctea no meio do céu. E eu posso vir para o céu moderno, das câmeras digitais, dos grandes telescópios, e ter uma imagem do céu completo. E claramente existe um plano, né, que seria o plano da Via Láctea, onde eu vejo a região clara, né, dos gregos, e eu vejo as manchas escuras dos incas. Agora a pergunta é, isso é uma projeção no céu? Né? Isso aqui é uma informação bidimensional. Como que eu coloco a informação tridimensional nisso? Ou seja, como que eu coloco, né, o terceiro eixo da distância nessa figura? E isso é um dos grandes problemas em astronomia. Ou seja, a gente pode imaginar que o céu é assim, né? A gente pode imaginar que a Via Láctea é esse desenho bonito com braços espirais, uma barra central, né, várias estruturas. Agora, isso é uma concepção artística baseada em dados, mas é uma concepção artística. Então, parte do que eu faço de trabalho, que é chamado de estrutura galáctica, é tentar, através do estudo de estrelas, aprimorar essa figura. Ou seja, mostrar se essa figura é verdadeira, ou quão acurada ela é em relação à presença de braços espirais, a presença da barra central, movimento das estrelas, etc., para tentar entender qual é a estrutura tridimensional da nossa galáxia. Tentar tirar esses pontos de interrogação do mapa. Ok? Ô, Saito, isso também vale para outras galáxias? Ou isso acaba valendo só para a nossa galáxia, ou depende? Na verdade, a Via Láctea, a gente seria a única galáxia espiral grande que a gente consegue determinar com tanta precisão a posição das estrelas. Então, a gente consegue, para a nossa galáxia, medir as estrelas, né, individualmente, que a gente não consegue fazer para outras galáxias. Então, conseguir mapear muito bem a nossa galáxia, tentar entender muito bem a nossa galáxia, vai permitir para a gente extrapolar isso para outras galáxias também. Então, Andrômeda é uma galáxia parecida com a nossa, né, existem outras galáxias que são espirais, né, a Via Láctea é chamada de galáxia espiral, porque a gente vê esses braços espirais, barrada porque ela aparentemente tem uma barra central. Então, a gente poderia, sim, aplicar ou estender o conhecimento da Via Láctea para outras galáxias mais distantes. Tá. Então, vamos lá. Um dos grandes problemas em astronomia é justamente o problema da distância. Quando eu olho as estrelas no céu, eu não sei realmente a que distância essas estrelas estão. Né? Se a gente pegar o Sol como unidade de medida e imaginar que o Sol tem uma luminosidade solar, eu vou ter estrelas que vão ter 1/1000 da luminosidade solar, eu vou ter estrelas que vão ter dezenas de milhares de vezes a luminosidade solar. Então, quando eu olho dois pontos no céu e eles têm o mesmo brilho, não significa que eles estão à mesma distância. Isso pode ser uma estrela super luminosa distante e outra estrela pouco luminosa próxima. Então, esse problema da distância é um problema muito difícil de resolver em astronomia. O que a gente pode fazer para as estrelas mais próximas é usar trigonometria. A gente pode fazer uso de que a Terra orbita o Sol para fazer a observação de uma estrela, por exemplo, agora em julho, observar o ângulo dessa estrela, chamado ângulo paralático, e fazer a mesma observação daqui 6 meses em janeiro. Então, com isso, eu monto um triângulo, porque eu sei a base desse meu triângulo, né, que é a órbita da Terra em torno do Sol, eu sei o ângulo paralático e com isso eu consigo determinar a distância. Mas isso não funciona para todas as estrelas, funciona para as estrelas mais próximas. Então, mesmo o satélite Gaia, que é o satélite hoje mais preciso, o satélite astrométrico mais preciso para fazer isso, ele não consegue fazer isso para todas as estrelas da Via Láctea, ele consegue fazer para as estrelas, né, que estão mais próximas do Sol. Só que isso nos permite calibrar outros indicadores indiretos de distância, outras estrelas que podem nos ajudar a determinar a distância dentro da Via Láctea. Então, o que a gente faz é fazer uso desses indicadores indiretos, né, são estrelas pulsantes e estrelas que eu vou falar bastante, chamadas red clumps, ou estrelas vermelhas gigantes, que nos permitem determinar a estrutura dentro da Via Láctea. Porque daí o ponto é o seguinte: se eu estou vendo aquelas estruturas, elas devem apresentar sobredensidade de estrela. Então, mapear a sobredensidade dessas estrelas dentro da Via Láctea nos deve permitir entender qual é a estrutura da galáxia. Então, boa parte dos resultados
científicos aí dos últimos anos que eu tenho participado são na tentativa de usar esse tipo de estrela para mapear a galáxia. Então vamos lá, tem 2 tipos de estrelas principais aí que eu gosto bastante e que eu utilizo. As primeiras são chamadas estrelas red clumps. Então, acho que vai ser um dos poucos gráficos aqui que vai aparecer que eu vou ter que explicar rapidamente. Então, tem 2 gráficos aí, eles são os mesmos. Um para um satélite chamado Hipparcos e outro para o satélite Gaia, que eu acabei de falar. Então, basicamente, o que eu tenho nesses gráficos é no eixo X a cor das estrelas. Então, as estrelas mais vermelhas estão, né, para o lado direito aí, as estrelas mais frias para o lado esquerdo, e no eixo Y eu tenho luminosidade, ou brilho absoluto da estrela. Então, quanto mais para cima, mais brilhante a estrela é, e quanto mais para baixo, menos brilhante a estrela é. Isso o brilho intrínseco, porque esses satélites não permitem calcular a distância, eu posso escalonar o brilho de todas as estrelas para a mesma distância e fazer esse tipo de gráfico. E aí, o interessante é que onde essas setas estão apontando, a gente pode notar que existe um aglomerado de estrelas, que em inglês é chamado literalmente de moita de estrelas, um clump de estrelas. E ele é chamado de clump vermelho, porque a cor das estrelas é mais avermelhada. Então, o que se sabe? Se sabe que essas estrelas, chamadas estrelas gigantes vermelhas do clump, moita não é uma palavra muito bonita, porque essas estrelas gigantes vermelhas da moita, todas possuem a mesma cor e o mesmo brilho intrínseco. Então, se eu consigo encontrar uma estrela dessa, uma estrela gigante do clump, uma red clump dessas, e eu vejo ela muito fraca, aí eu posso usar aquele argumento, que se ela está muito fraca é porque ela está muito distante. E se ela está mais brilhante é porque ela está mais próxima. Então, buscar sobredensidades dessas estrelas gigantes através da galáxia nos devia permitir encontrar, por exemplo, onde é que está a barra central, onde vão estar os braços espirais e assim por diante. Ok? Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar o resultado de um trabalho onde a gente faz é justamente buscar por essas estrelas red clumps ao longo da galáxia, buscando por sobredensidades. E aí conectando essas sobredensidades com algum tipo de estrutura que a gente esperaria encontrar naquela região. Ok? Então esse tipo de estrela é importante. Esses 2 satélites não são observatórios em órbita, Hipparcos e Gaia, eles estão em órbita da Terra? Sim. E eles tiram foto basicamente da Via Láctea? Sim, basicamente é isso. Essa foto é no visível ou são vários comprimentos de onda? O Gaia e o Hipparcos, eles observam em comprimentos de onda do óptico. Tá. Então, as bandas que eles estão mostrando nessas figuras, que seriam V menos I ali, G, BP menos G, RP, na verdade são cores do óptico. Então, são filtros diferentes no óptico. Então, nessas figuras, né, o que estaria realmente mostrando no eixo X seriam parte da cor delas no óptico. Tá. Eles observam no óptico esses telescópios. Só que a gente vai ver que exatamente esse é um dos problemas. O fato deles observarem no óptico limita o uso deles para o que a gente gostaria de fazer. Por isso que a gente tem que fugir do óptico e ir para o infravermelho. Tá? Mas são 2 observatórios no óptico. O Hipparcos é mais antigo e o Gaia é uma missão bastante recente. Então, vamos lá. Então, fora, né, essas estrelas gigantes vermelhas do clump, um outro indicador de distância bastante utilizado são as estrelas variáveis pulsantes. Ok? Existem estrelas, né, que se você observa ela por um certo período de tempo, você vai observar que o brilho dela é descrito por uma pulsação. Essa pulsação pode ser de horas ou pode ser de dias. Existem estrelas RR Lyra que vão ter pulsação de poucas horas, existem estrelas Cefeidas que vão ter pulsações da ordem de dias, e daí depois vão ter outras estrelas como Miras, etc., que vão ter pulsações ainda maiores. Então essas estrelas pulsam porque elas são basicamente Roberto, isso dá para ver olho nu? Isso é a pergunta que meu pai pediu para fazer. Dá para ver olho nu? Porque ele sempre vê estrela piscando no céu. A gente tem que separar 2 coisas. Uma coisa é cintilação.
né, o fato da estrela cintilar à noite, isso é um efeito da atmosfera, né, da luz da estrela passando através da atmosfera. Essas pulsações dessas estrelas, que eu até mostro um exemplo ali, a estrela fica mais fraca e mais brilhante. Então, tem duas figuras ali mostrando a estrela Cefeida, que é o protótipo dessa classe, mostrando ali que no quadro da esquerda ela está mais brilhante e no quadro da direita ela está mais fraca. E esse período é de dias? Para Cefeidas é de dias. Tem alguns astrônomos mais antigos que vão te dizer que eles conseguem fazer isso no olho. Conheci alguns astrônomos europeus aí da velha guarda que falavam que faziam isso no olho. Eu não tenho essa capacidade. Enfim, mas os caras dizem que conseguiam. E faziam figuras e tudo, fazendo essa coisa visual. Agora a gente utiliza aí equipamentos digitais para fazer isso. Então essas estrelas, né, elas pulsam ali por uma questão de uma camada de hélio que pode estar ionizado ou não. Só que o que é importante é que quando ela faz esse pulso, isso é facilmente notado, porque esse pulso significa uma mudança tanto no raio quanto na temperatura, e a luminosidade depende disso. Depende do raio na segunda potência e da temperatura na quarta potência. Então, quando acontecem essas variações, a luminosidade da estrela muda e eu consigo perceber ao observar essa estrela ao longo do tempo que existe uma pulsação. O brilho da estrela está mudando. Alguém pode dizer, tá, mas e daí? O que eu posso fazer com isso? O que a gente pode fazer com isso foi algo, por exemplo, que Hubble fez. Não o telescópio espacial Hubble, mas Edwin Hubble, né, o cara que foi homenageado com o nome do telescópio. Ele descobriu que existe, ele utilizou, na verdade, uma relação chamada relação período-luminosidade. Ou seja, para essas estrelas existe uma relação entre o período com o qual a estrela pulsa e a sua luminosidade absoluta. Ou seja, a pulsação maior significa brilho maior, intrínseco, pulsação menor, período menor da pulsação significa um brilho intrínseco menor. Então, eu posso fazer com isso uma relação chamada período-luminosidade. E com isso determinar também as distâncias. Ou seja, se eu vejo uma estrela com um certo período de pulsação, eu sei qual a luminosidade dela, se eu enxergo ela muito fraca, significa de novo que ela está muito distante. Ok? Porque o pulso não muda. O pulso, para ela estar próxima, ela está distante, o período é sempre o mesmo. Então, se eu observo por exemplo, uma R Lyra com período curto, muito fraca, significa que ela está muito distante. Ok? Então, tanto essas estrelas gigantes do Clamp, quanto as Cefeidas, quanto as RR Lyra, elas são chamadas também de velas padrão. Ou seja, como se tivesse uma lâmpada hoje que está me dizendo, eu sou 60 watts, ou eu sou 100 watts. Então, se eu observo essa lâmpada que está escrito ali que é 100 watts muito fraca, é porque ela está muito distante. Né? Então, a ideia de utilizar esse tipo de estrelas é porque são as estrelas dentro de todo o universo de estrelas que a gente conhece, as quais eu consigo determinar a distância. Ou seja, eu consigo determinar qual é o terceiro eixo para produzir uma imagem tridimensional daquilo que eu procuro. Nesse caso, a estrutura da Via Láctea. Ok? Então, vamos lá. Pensando nisso, tem um projeto que iniciou em 2009, época que eu estava no Chile, que é um projeto que utiliza um telescópio de 4 metros, ou seja, um telescópio bastante grande lá no Chile, para fazer observações da região central da Via Láctea. Então, esse projeto envolve, então, o que a gente chama de grandes levantamentos, ele é um grande levantamento, ele vai utilizar mineração de dados, data mining, porque eu vou precisar buscar nesses dados a informação para tirar a informação científica disso. Então, esse telescópio é um telescópio que pertence ao Observatório Europeu, telescópio de 4 metros, que possui um grande campo de visão. E esse telescópio ele foi utilizado, está sendo utilizado desde 2009 para fazer diversos levantamentos do céu noturno. E dentro deles está um projeto chamado VVV, que é o projeto, nesse desenho, que está tentando observar as regiões mais centrais da galáxia. Então dá para ver que tem uma regiãozinha em azul claro, que pega exatamente lá a região da Lhama, né, se a gente lembrar lá a figura dos Incas,
né? Está pegando exatamente o plano da Via Láctea com essas manchas escuras, ok? O que esse telescópio tem de interessante, né? Como tu comentaste, né? Os satélites astrométricos aqui eles observam no óptico. Esse telescópio é um telescópio que observa no infravermelho. Então, por que o infravermelho é importante? O infravermelho vai conseguir penetrar mais no centro galáctico, vou mostrar daqui a pouquinho por quê. Então, esse projeto que eu estou envolvido aí já há mais de uma década, ele observa uma grande área do céu, né? Não parece tão grande nessa figura, mas é uma área bastante grande, onde dentro dessa área tem cerca de 1 bilhão de estrelas. Não é muito, se a gente imaginar que a galáxia tem pelo menos 100 bilhões, 200 bilhões de estrelas, mas tem 100 bilhões de estrelas, onde alguns milhões delas vão ser estrelas variáveis. Então, a estratégia de observação desse projeto consiste em observar os objetos em 5 cores do infravermelho próximo, para obter, né, conseguir obter a cor do objeto. E aí, num desses filtros, que é o filtro chamado K, que está lá em 2 microns de comprimento de onda, quem quiser dar uma olhada, 2,14 microns, eu fico observando a galáxia de tempo em tempo. Então, o projeto começou lá em 2010, as primeiras observações, e eu fui observando. Então, cada estrela, né, cada uma dessas 100, deve ser 1 bilhão de fontes, foi observada cerca de 100 vezes ao longo de 5 anos, 5 ou 6 anos. Ou seja, vai permitir que eu descubra estrelas como aquelas RR Lyra, como as cefeidas, né, buscando por esse indicador de distância. E o fato de eu ter vários filtros me permite construir figuras como aquela que a gente mostrou para o satélite Gaia, né, para o Hipparcos, que são chamados de diagrama cor-magnitude, para tentar buscar aquelas estrelas chamadas red clumps. Okay? Então, eu tenho um projeto desenhado para encontrar esse tipo de estrelas. Esses 2 tipos de estrelas. Ok? Esse é um projeto, né, que tem por objetivo encontrar estrelas variáveis. E aí, quando a gente abre o zoológico aí, né, de variabilidade no céu, tem variabilidade de tudo que é tipo. Vão ter desde coisas pequenas que vão ser trânsitos de planetas, vão ter estrelas que são eruptivas, vão ter estrelas que são cataclísmicas, vão ter estrelas pulsantes, vão ter eventos de microlente, asteroides, AGNs, etc. Tem todo, né, um zoo, ou nessa figura aí, é chamado de toda uma árvore de variabilidade de possíveis variações no céu, né, que esses objetos vão poder apresentar. Então, parte do que a gente faz é tentar separar de todos aqueles objetos quais são do nosso interesse. Ou seja, eu vou querer as pulsantes, que são indicadores de distância, eu vou mostrar que a gente estava querendo também encontrar planetas, né, em outro projeto, microlentes, que vão auxiliar também a gente aí no outro estudo que eu vou falar daqui a pouco. Então, tem todo um tipo de variabilidade que a gente pode, né, que pode ser encontrado nesse tipo de dados. Tranquilo? Bom, não é muito tranquilo não, porque no meio desse zoológico aí, imagino que seja uma loucura, né? Ficar fazendo essas subdivisões aí. Sim, então eu coloco ali embaixo 3 artigos aí científicos, né, que tentam de alguma maneira colaborar com a descoberta desses objetos. Então existem trabalhos, por exemplo, de machine learning, né, que utiliza dados de estrelas conhecidas de outros telescópios para treinar um algoritmo para encontrar essas coisas automaticamente. Recentemente, agora, tem um trabalho do Ferreira Lopes, que na verdade é um brasileiro também, o Carlos, que ele criou também uma maneira, né, criou algoritmos para buscar variabilidade nesses dados VVV. Esse catálogo dele hoje tem 45 milhões de objetos, ou seja, de estrelas variáveis, dentro desse 1 bilhão, né, de objetos. Então, é um trabalho realmente grande, assim. E aqui na UFSC a gente tem feito não a busca no survey inteiro, mas em partes dele. Eu vou mostrar que tem, no momento, uma iniciação científica e um trabalho de doutorado baseado na busca desse tipo de objetos variáveis no VVV, e a gente teve uma dissertação de mestrado também defendida ano passado no departamento, também baseado nesse tipo de busca por estrelas variáveis dentro desse projeto. Certo, uma curiosidade, esses dados, por exemplo, os dados desse VISTA,
eles são dados que você, como pesquisador, tem acesso, você tem que requisitar os dados, ou são dados livres que qualquer pessoa tem acesso? Ah, boa pergunta. Então, na verdade, eu fiz o meu pós-doutorado nesse projeto. Né, eu fui para o Chile em 2009 para trabalhar com o Dante Miniti, que é o PI, o investigador principal desse projeto. Então, eu faço parte do time científico do VVV desde o ano de 2009, né, até antes das observações iniciais. Mas todos os dados são públicos. Né, eles têm um período proprietário, que é basicamente o semestre de observação. Então, as observações são divididas em semestres. Então, se observa lá um semestre 2017-1. Depois disso, existe todo um tempo para processar esses dados. Existe os dados observados no Chile, precisam ir para a Inglaterra, para o centro que faz a parte que a gente chama de redução de dados, preparação desses dados. Então, isso toma mais alguns meses. Então, normalmente, 1 ano e meio, eu diria, depois das observações, os dados são tornados públicos. Então, a gente tem um certo período de exclusividade, porque a gente está tratando os dados, então a gente tem acesso aos dados, consegue trabalhar com os dados de maneira privada, mas depois de um tempo, todos os dados são públicos através do ESO, que é o Observatório Europeu Austral. Né, existe um ESO Data Archive, então qualquer um pode entrar ali e com poucos comandos ali nessa página, fazer o download de todos esses dados. É muito dado, né? São dados, um volume bastante grande, mas pode escolher determinadas áreas do céu, etc. Tem várias maneiras de você baixar tanto as imagens quanto os dados reduzidos. Ou seja, para cada estrelinha daquela, qual seria a cor dela em cada filtro, qual seria, né, o brilho dela em função do tempo. Tem diversas informações que a gente pode retirar, né, desses dados, mas são 100% públicos. Todos os dados se tornam públicos em algum momento. Ok? Então, vamos lá. Essa visão bonita que a gente está tendo aí é o bojo da Via Láctea, a região mais central da galáxia, só que agora observada no infravermelho, ok? Quando a gente fala que é uma região bastante grande, se eu quiser colocar números, eu vou dizer que ela tem 20 graus por 15 graus, não dá para ter uma ideia de quão grande é isso. Agora, se a gente olhar nesse quadradinho que tem à direita, isso, nesse quadradinho circundado aí de vermelho, é uma imagem desse telescópio. Ele aponta para o céu e tira uma imagem, é uma imagem desse tamanho que ele tira, e ali dentro tem a Lua. Então dá para ter uma ideia do tamanho da Lua em escala real com o tamanho dessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Então é uma imagem realmente enorme. E ela contém aí 32 bilhões de pixels na sua resolução máxima. Uma imagem, uma das maiores imagens aí astronômicas. Então se a gente olha para essa imagem, a gente vê que essas coisinhas ali, que é quase um pixelado, isso são as estrelas. Tá? Nessa região aí, deve ter em torno, tranquilamente, aí de 500 milhões de estrelas catalogadas. Okay? Então, peraí, essa foto que você está mostrando é uma foto de 32 bilhões de pixels, é isso? É uma foto do telescópio. Não, cada quadradinho desse vermelho, que está no cantinho, é uma imagem do telescópio. E você pode montar um mosaico para fazer essa imagem grande, que é a imagem de toda a região central da galáxia. Tá. Então, você pega uma imagem, na verdade, isso é composto de 14 apontamentos do telescópio por 14 apontamentos do telescópio. Ok? Então, isso dá uma imagem de 300 graus quadrados, onde já foi catalogado, né, combinando o que seria essa região do bojo com a região do disco, 900 milhões de estrelas. Quase 1 bilhão de estrelas, ok? Só que quando a gente olha para essa imagem, a gente vê que não tem só estrelas. A gente vê que na região central da galáxia tem umas coisinhas estranhas ali, que parece uma fumaça. Alguém poderia dizer que isso é gás. E isso é gás e poeira. A galáxia não tem só estrelas. A região central da galáxia concentra não só estrelas, mas concentra um monte de gás e poeira. E aí que é o ponto. A poeira, ela é mais transparente no infravermelho do que no óptico. Então, se eu olho com um telescópio óptico para essa região, a imagem é pior ainda. Um telescópio infravermelho permite que eu consiga penetrar um pouco mais através desse gás e poeira para tentar enxergar o que está do outro lado da galáxia. Então, nessa figurinha ali que eu coloco em azul, tem 2 triângulos, né? Um triângulo seria a região... O triângulo está mais
né, inclinado, seria a região que eu observo quando eu estou observando o que a gente chama de disco galáctico. E esse triângulo central é exatamente a projeção do que eu estou vendo nessa imagem grande. Então, eu estou olhando nessa direção e a gente vê que eu saio da posição do Sol, tem essa coisa no centro que a gente acredita que é a barra, e lá no lado de trás devem ter braços espirais. Agora, será que eles estão lá atrás? Para eu enxergar eles diretamente, eu tenho que passar através de toda essa poeira, de todo esse gás. E de toda a sobredensidade de estrelas também. Ele vai ter um monte de estrelas sobrepostas, né, na linha divisada. Então, uma coisa que é importante é que as observações, né, isso que eu estou mostrando para vocês, é no infravermelho. Então, aqui eu coloco a comparação de duas, da mesma nuvem escura, chamada Bernard 68, eu acho, uma observada no óptico, quando a gente vê que as estrelas somem totalmente, parece que não tem estrela. Mas quando eu observo no infravermelho, as estrelas estão lá atrás. Elas estão mais avermelhadas, né, num efeito semelhante ao porquê que o Sol é mais amarelo durante o dia e mais vermelho no pôr do Sol, porque eu estou atravessando uma região, né, da atmosfera cheia de poeira e gás, então a luz fica mais avermelhada. E tá ali a lhama, né? Essa região escura, né, que os incas chamavam, né, não era uma região sem estrelas, era uma região com muito gás, com muita poeira. As estrelas estão lá atrás. O que eu não conseguia é passar através da poeira. Agora, com telescópios que observam no infravermelho, sim, eu deveria conseguir observar através dessas nuvens de gás para enxergar o que está lá atrás, o que está lá no fundo. E é comum essas nuvens de poeira serem assim, tão comportadas? Ou... Não. Porque tá bem bonita essa nuvem aí, né? Tem uma nuvem bonita que você consegue ver através dela. Parece que ela tá um balãozinho. Não. Ali, né? Um dos grandes problemas em astronomia é determinar o que a gente chama de extinção. Ou seja, quantificar quanto da luz é perdida ou como que a luz é perdida através de uma nuvem como essa. Porque, por exemplo, eu tenho... Isso eu estou chamando de infravermelho. Agora, se eu pego diferentes filtros no óptico e diferentes filtros no infravermelho e observo a mesma região, qual é a curva de extinção? Ou seja, quanto de luz eu perco num certo filtro, quanto de luz eu perco no outro, qual é a proporção entre essas coisas? Isso vai ser importante se eu quero saber exatamente, né, se eu quero observar uma estrela e falar, olha, essa estrela é mais fraca porque ela está mais distante, alguém pode falar, não, ela está mais fraca porque ela está atrás de uma nuvem de poeira, e não porque ela está mais distante. Então, entender como que a poeira afeta as observações é algo bastante importante. Que está longe de ser trivial. Realmente está longe de ser trivial. Tá? Não é nada simples. Por isso que a gente entra nos resultados aí da pesquisa, que a gente busca coisas chamadas de janelas de baixa extinção. Então, se a gente olha o plano galáctico, a gente vê que tem um monte de poeira. Toda essa parte escura não é ausência de estrelas. É poeira na frente das observações. Agora, tem, por exemplo, essa região circundada ali em vermelho, que é conhecida como a janela de Bade. Né? Bade foi um astrônomo aí, alemão, que se refugiou nos Estados Unidos aí durante a Segunda Guerra Mundial, e ele descobriu uma região, aparentemente com muita pouca poeira, próximo ao centro galáctico. Okay? Então, essa janela de Bade tem sido estudada ao longo aí dos anos, porque através dela é mais fácil enxergar o que está do outro lado da galáxia, próximo ao plano. Qual é o problema dessa janela? O Sol está mais ou menos... Astrônomos gostam de umas medidas meio estranhas, então a gente gosta de uma unidade de medida chamada parsec, onde um parsec é 3,26 anos-luz. Então a gente está mais ou menos a 8 quiloparsec, ou 8.000 parsecs do centro galáctico, que dá mais ou menos 25.000 anos-luz. A janela de Bade, ela está deslocada a cerca de 3 graus do plano galáctico. Então, se eu estou observando através dela, 3 graus a uma distância de 25.000 anos-luz, já é um montão lá. E se eu quiser olhar para o outro lado da galáxia, essa escala vertical se torna tão grande que eu saio do plano galáctico. Então, se eu quero realmente observar o que está acontecendo atrás do plano da Via Láctea, eu precisaria de uma janela mais próxima do plano, para que não houvesse esse efeito, né,
né, trigonométrico aí que vai fazer com que a observação saia do centro galáctico. Então, um dos trabalhos aí que a gente desenvolveu, foi publicado agora, em maio, acho que saiu o artigo, né, diretamente, é o seguinte: se a gente voltar nessa imagem aqui, tem uma região que aparentemente tem uma outra janela. Então, o que eu vou mostrar no próximo slide é um recorte dessa parte central da imagem, onde eu já marco em vermelho, daí fica mais fácil, né, guiar o olho, para onde aparentemente tem uma região que parece ser mais clarinha. E ela está mais para dentro da galáxia, está mais perto do plano galáctico. E essa janela, a gente chamou ela de 1733 menos 3329. Não tem um nome bonito como janela de Bade, mas é basicamente as coordenadas dela. Tá? Coordenada central dela e coordenadas equatoriais. Então, essa janela aparece quando eu tiro uma foto do céu, basicamente. Está ali a janela. Aparentemente, ela está ali. Nessa janela, nessa imagem de baixo, que é essa imagem, na verdade, do meio mais coloridinha ali, onde a referência é Surro 2019, o que eu estou mostrando seria o nível de extinção ou a quantidade de poeira em cada posição. A gente não precisa entrar em detalhes em como que é feito isso, mas existe uma maneira de eu tentar quantificar a quantidade de poeira numa certa direção. Então, nessa figura, vermelho significa muita poeira e azul significa pouca poeira. E aparentemente está ali, ó, tem uma janela exatamente naquela posição. Ela está ali. A janela de baixo é um trabalho que a gente submeteu, que mostra a contagem de estrelas. Ou seja, eu pego o catálogo desse VVV que tem 1 bilhão de estrelas, combino com o catálogo daquele satélite Gaia e eu crio um catálogo gigantesco que tem as informações astrométricas do Gaia com as informações do VVV e eu posso plotar essa coisa. Então, nessa minha figura, amarelo significa pouca estrela e roxo significa muita estrela. E daí eu vejo que onde tem muita poeira tem pouca estrela. E onde tem pouca poeira tem muita estrela. E exatamente naquele ponto aparece, de novo, uma janela com muita estrela. Ou seja, aparentemente, eu tenho um terceiro indicador de que eu estou observando uma janela de baixa extinção. Porque quando eu tiro uma foto do céu, ela parece mais clara. Quando eu tento medir o nível de poeira, diz que ali tem menos poeira. E quando eu tento contar estrela em cada posição do céu, naquele ponto aparecem mais estrelas. Então, o nosso trabalho aí desse ano foi localizar, na verdade, não localizar essa janela, mas analisar essa janela utilizando aquelas estrelas que a gente chamou de gigantes vermelhas. Porque agora qual é a ideia? Eu vou olhar através dessa janela e tentar contar gigantes vermelhas e ver quantas gigantes vermelhas existem em função da distância. E se tem alguma sobredensidade dessas estrelas. E daí qual foi o resultado interessante? Que a gente encontrou 3 sobredensidades dessas estrelas. Isso é a figura que está ali na esquerda de vocês, que mostra ali red clumps, aquele desenho da galáxia. E ali eu tenho 3 setinhas, né? Uma amarela, uma laranja e uma vermelha. Essas são as posições das 3 sobredensidades de estrelas gigantes do clump que a gente encontrou. Então tem uma sobredensidade que parece estar relacionada com o braço espiral, no que a gente chama da parte de frente da galáxia. Tem uma segunda sobredensidade que está relacionada com a barra central. E uma terceira sobredensidade que está relacionada com o braço de Sagitário do lado de trás do bojo. Então, seria uma evidência de que eu estou enxergando estrelas por trás do plano galáctico do outro lado da galáxia. O que é bastante interessante. Ou seja, eu estaria observando o braço espiral no outro lado da galáxia. Então, distâncias aí de 13, 14 mil parsecs. Lembrando de novo que cada um parsec é geralmente 6 anos. Agora, o que foi mais interessante desse trabalho? Ano passado, eu estava trabalhando nisso e eu já tinha evidências de que eu estaria vendo esse braço espiral por trás do disco da galáxia. Aí eu estava num congresso onde uma pessoa, Navarro, ali a Gabriela Navarro, apresentou um trabalho de microlentes gravitacionais.
A gente precisa entrar muito em detalhes sobre isso, mas são efeitos aí relativísticos, né, de curvatura, né, do espaço pela presença ali da passagem de uma estrela. E o que ela colocou é o seguinte, ela Está relacionado com buraco negro nesse caso, é só desvio gravitacional. Não só buracos negros, estrelas também, a passagem de uma estrela pela outra poderia causar um efeito de lente também. Existem as lentes gravitacionais grandes aí que a gente vê em buracos negros e tal, e existem essas microlentes que acontecem dentro da galáxia. Então, basicamente, o efeito de microlente é você tem uma estrela de fundo e você tem a passagem de uma estrela entre o observador e essa fonte. Então, essa estrela, ao passar, né, ela acaba curvando o caminho o espaço. Então, essa funciona como uma lente e o que eu observo é essa curva de magnificação. Mas o que essa pessoa fazia era mostrar, o que a Gabriela fazia era buscar por essas microlentes na região central da galáxia. E ela propunha o seguinte, ela propunha que os modelos de microlente hoje se baseiam em eu ter estrelas mais próximas da gente, ou seja, o Sol está aqui, eu tenho o centro galáctico, eu tenho estrelas do disco passando entre o centro galáctico e o Sol. Isso é o microlente padrão. Então, tem uma estrela aqui na parte frontal do disco galáctico, tem o bojo, e esse movimento próprio de uma estrela em relação a outra que causa os microlentes. Só que ela apresentou o trabalho dizendo o seguinte, eu deveria ser capaz também de ver microlentes em relação ao braço espiral por trás da galáxia. Ou seja, se eu tenho um disco rotacionando, eu vou ter estrelas rotacionando na frente do bojo e estrelas rotacionando atrás do bojo. Então, não somente eu deveria ver microlentes, né, com estrelas da frente do bojo, mas também com estrelas de trás do bojo. E ela falou, a gente está apresentando esses modelos, né, mostrando que essas microlentes deveriam existir, que a gente deveria buscar por elas. E aí me chamou a atenção e eu pedi para ela fazer um mapa da distribuição desses objetos que ela estava fazendo, porque eu pensei o seguinte, se eu estou dizendo no meu trabalho que eu estou vendo o lado de trás, né, do disco, eu estou vendo o braço espiral, e ela está me dizendo que se eu vejo esses braços espirais eu devia observar mais lentes, se ela fizer uma distribuição de todas as lentes que ela já descobriu, deve ter uma sobredensidade na posição da minha janela. E daí ela foi lá, fez isso e apareceu. Apareceu uma sobredensidade desses objetos que ela estava descobrindo exatamente na posição, né, do nosso objeto, que é nessa figura, aquele pixelzinho escuro ali apontado por uma seta. Isso foi bem legal, porque se a gente voltar agora naquela nossa figura e colocar o resultado dela de microlente, eu tenho a posição da janela exatamente naquela mesma posição. Então, eu tenho uma imagem que me diz que eu estou vendo uma janela, eu tenho distinção me dizendo que eu estou observando uma janela, eu tenho contagem de estrela dizendo que eu estou observando uma janela, e agora eu tenho microlentes dizendo que eu estou observando essa mesma janela. Ou seja, existem evidências fortíssimas que eu estou conseguindo observar estrelas que estão do outro lado da galáxia e que pertencem a esse braço espiral. Esse é um resultado bem legal aí que a gente obteve esse ano, combinando então, observações no infravermelho, com o uso dessas estrelas gigantes, né, vermelhas do Red Clamp, combinado com dados raiz de microlente, com dados, né, de mapas de extinção, para tentar fazer um mapeamento da galáxia nessa região bastante central. Esse resultado aí legal que a gente obteve aí esse ano. Parte de tudo isso que eu tentei montar desde os gregos aí até agora. Dentro dessa área de mapeamento, teve um aluno que trabalhou comigo no mestrado agora, que foi o Roberto Kramers, que ele fez algo parecido, mas para a região do disco galáctico. Ele pegou uma janela conhecida, que é a janela de Dante, e pegou outras duas novas janelas que ele descobriu, e tentou fazer esse mesmo mapeamento dessas estruturas espirais, em 3 linhas divisadas diferentes. Então, essa figurinha que a gente está vendo ali, que tem alguns pontos ali, laranja, magenta e verde,
são sobredensidades dessas estrelas red clumps descobertas por esse trabalho do Roberto Câmeras, não Roberto Saito, que também corroboram com essa ideia de que a gente está conseguindo observar os braços espirais. Só que nesse caso eles não foram feitos na região do bojo, né, por trás da barra central da galáxia, mas na região mais do disco. Então, já falando de orientações, né, no ano passado eu tive a infelicidade de ter 3 mestrandos que defenderam aí dissertações no departamento. Então, teve esse trabalho do Roberto com estrelas gigantes vermelhas, teve um trabalho do Marcos Maia de trânsitos planetários, ou seja, ele utilizou esse mesmo conjunto de dados, né, que eu tenho desse projeto para buscar por trânsitos planetários, e teve um trabalho da Ellen que utilizou esse mesmo conjunto de dados gigantesco para fazer busca por um tipo de estrela chamada anã branca. Então foram 3 trabalhos de mestrado aí defendidos no ano passado, um deles nessa área de estrutura galáctica, um na área de trânsitos e outro na área de anãs brancas. E no momento eu estou com 2 orientações de doutorado em andamento, uma delas do Everton Botan, buscando por essas variáveis pulsantes, né, buscando por RR Lyrae, Cefeidas, não só esses objetos, mas tentando encontrar estrelas variáveis e classificar, e daí utilizar essas variáveis pulsantes como indicadores de distância também para fazer essa busca por sobredensidades. Então, o que a gente espera é que essas sobredensidades revelem, por exemplo, a posição do bojo central, né, se eu encontro uma sobredensidade dela próximo do centro galáctico. O Roberto Câmeras vai continuar fazendo esse trabalho que ele fez no mestrado, ele iniciou agora esse semestre, que, enfim, está super confuso, então na tese dele ainda não tem um título bonitinho, tem que submeter o trabalho agora. E eu tenho o Tiago, que é um aluno de iniciação científica, que também trabalha com a busca por exoplanetas e também por estrelas variáveis. Então, vou falar rapidamente de 2 projetinhos, um de exoplanetas e o outro dessas variáveis que eu falei, que é What's This? Ou seja, que objetos são esses, que são também bem interessantes aí. Então, vamos lá. Rapidamente aí. Semana passada eu fiz uma atualização aí dos exoplanetas que a gente conhece, ou seja, planetas orbitando estrelas diferentes ao Sol. E a gente conhece um monte de planeta. A gente aprendeu a descobrir planeta, então a gente conhece mais de 4.000 planetas, isso são centenas aí de sistemas planetários. Agora, nem todos eles são, digamos, super interessantes, porque dentro desses milhares de planetas, somente 55 deles são chamados planetas habitáveis. A gente sabe que as estrelas têm luminosidades e temperaturas diferentes. Então, tem planetas que vão estar muito próximos das estrelas e vão ser muito quentes. Então, possivelmente não vão ter vida como a gente conhece, como Mercúrio no sistema solar. Vão ter planetas que vão estar muito distantes da estrela. Vão ser muito mundos gelados, como Netuno. Vão ter os planetas gasosos, como Júpiter e Saturno, que é difícil que a gente imagine, difícil imaginar que eles vão ter vida como a gente conhece. Só que existem os planetas, né, por exemplo, no sistema solar, a Terra. A Terra é um planeta que está dentro do que a gente chama de zona habitável, que permite ter água líquida na superfície. Então, ao redor das diferentes estrelas, vai ter uma pequena região chamada de zona habitável, ou zona dos caixinhos dourados. Se a gente lembrar da história lá da caixinhos dourados, né, ela entra na casa dos ursos, aí tem um pote de mingau muito quente, então ela não consegue comer, tem um pote de mingau muito frio e tem um pote de mingau ideal. Ela acaba comendo o pote de mingau ideal. Então, buscar planetas dentro da zona habitável é o que é mais interessante, porque seriam planetas, né, planetas rochosos. Então, encontrar um planeta rochoso dentro da zona habitável ao redor de uma estrela é interessante. E está aqui por quê? Porque eu precisei encontrar mais de 4.000 planetas para encontrar 55 habitáveis, potencialmente habitáveis. Ok? Então, a gente tem um projeto de busca por trânsitos planetários nesses dados do projeto VVV, porque eu tenho
né, nesse projeto, observações do brilho da estrela em função do tempo. Então, se eu tenho um sistema onde o planeta passa na frente da estrela e produz um trânsito, eu deveria ser capaz, dos meus dados, de encontrar esse tipo de trânsito. Qual é o problema? Eu tenho estrelas muito grandes, eu tenho estrelas muito pequenas. Quanto menor a estrela, maior o contraste, né, da passagem no planeta. Então, as estrelas chamadas anãs M são pequenas, elas vão ter 1/10 do tamanho do Sol, e elas são mais frias. E por elas serem mais frias, elas emitem mais nos comprimentos de onda no infravermelho, que é onde a gente observa com esse telescópio. Então, a gente tem um projeto de busca por trânsitos planetários ao redor de estrelas anãs M com esse projeto. Então, o Marcos Maia fez o mestrado dele, né, nessa área de busca por exoplanetas, e atualmente eu tenho o Thiago Ferreira, que é o aluno de iniciação científica, que está fazendo isso. Então, essas estrelas, elas são identificáveis naqueles diagramas que a gente chamou de diagrama por magnitude. Elas são pequenininhas, pouco luminosas e são vermelhas. Então, elas aparecem aqui nesses diagramas com uma sequência bem bonitinha. A gente sabe selecionar essas estrelas. Então, a gente tem um trabalho de selecionar essas estrelas e rodar um algoritmo de busca por trânsitos, ou seja, tentar descrever os trânsitos. Então, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é um gráfico de brilho em função do tempo, já colocado em fase. Então, eu estou mostrando esses dados, que a princípio eram um monte de pontos em função do tempo, colocados agora para um período de 2,3 dias, que foi o período encontrado, né, por um algoritmo escrito pelo Thiago Ferreira, que utiliza uma técnica chamada de box fitting, ou seja, ajustar uma função caixa que me descreva os eclipses. Então, esse objeto em especial, ele aparentemente tem um período de 2,3 dias, e ele está em torno de uma estrela que eu consigo classificar pelas cores que ela tem, que seria uma estrela anã M5, que é mais ou menos 1/10 do tamanho solar. Então, dependendo da profundidade desse eclipse, eu poderia quantificar qual a relação da área da estrela com a área do planeta. Então, nesse caso, não seria um planeta rochoso, aqui é um planeta um pouco maior. Mas o nosso objetivo é encontrar planetas rochosos dentro da zona habitável dessas estrelas. Porque, por a estrela ser mais fria, a zona habitável também é mais próxima da estrela. Né? Então, tem órbitas mais curtas, né? Esses objetos têm períodos menores. Então, os dados que a gente tem se beneficiam disso. Então, de toda essa área em vermelho ali, que é a área central de observação, o Marcos Maia fez o mestrado dele nessa caixinha amarela de fora, e o Thiago tem trabalhado agora nessa caixinha amarela de dentro. São pequenas áreas. A ideia é, depois, em algum momento, ter essa coisa automatizada para fazer a busca em todo o VVV. Que deve ter um monte de planeta interessante aí que a gente poderia descobrir. E o último ponto, acho que eu queria colocar... O que são sistemas planetários múltiplos? Então, porque a gente tem descoberto planetas ao redor de estrelas, ok? Outras estrelas. Então, existem sistemas onde eu encontrei uma única estrela, um único planeta, desculpa. Então, eu tenho um sistema, entre aspas, tem uma estrela e um planeta. E eu tenho sistemas onde eu tenho múltiplos planetas. Ou seja, eu tenho uma estrela com tal sistema solar. Nós temos 8 planetas. Né? Plutão não é mais planeta, então nós temos 8 planetas. Entendi. Valeu. Mas muitos dos sistemas têm um planeta só detectado. Geralmente um planeta muito grande. Então é necessário, às vezes, refinar muitos dados, ou mesmo você nunca vai acabar encontrando, por falta de, enfim, uma determinação melhor. Seja, enfim, não vou entrar nos métodos aqui de busca, não só por trânsito, mas também de velocidade radial, etc. Então, às vezes, é difícil você, com os dados, encontrar diversos planetas. Mas existem vários sistemas com múltiplos planetas descobertos, embora não seja tão comum ainda. Então, o último trabalho que eu gostaria de comentar, que é interessante, são esses objetos que a gente chama de WIP.
What's this? O que é isso? E por que eles são interessantes? Né? Nesse projeto, a gente tem 1 bilhão de estrelas, tem, por exemplo, esse catálogo, né, que eu comentei lá do Ferreira Lopes, com 44 milhões de estrelas, tem um monte de gente buscando coisas conhecidas. Eu vou buscar R Lira, então eu escrevo um código que busca por pulsação. Eu tento ajustar uma pulsação e eu guardo isso numa caixinha. Outra pessoa vai lá e tenta encontrar um trânsito. Eu vou lá, encontro esse trânsito e boto numa caixinha. E aí eu vou naquela árvore de variabilidade lá e vou pegando os objetos e vou colocando cada um na sua caixinha. E aí tem objetos que não entram em nenhuma caixinha, porque eles não parecem com nada que a gente conhecia. E a gente chamou esses objetos de WT. O que é isso? Então, um dos WTs mais aí curiosos que a gente descobriu é o objeto WT07. Publicados hoje são exatamente 7. Tem um 8º aí que está quase saindo, está no forno, mas são 7 que estão publicados certinho. Então, o que esse objeto tem de interessante? Se a gente olhar aquelas imagens ali mais da direita, é uma estrela. Tem cara de estrela nas imagens. Essa é uma imagem antiga de um projeto chamado 2Mass. Embaixo é a imagem do projeto VVV, que mostra um pouco a qualidade, como a qualidade das imagens melhorou em 10 anos. Né? E do 2Mass é um projeto do ano 2000. As observações do VVV têm uma resolução muito maior, consigo ver muito mais estrelas com uma resolução bem melhor. Então, tem um pontinho ali que é a nossa estrelinha. O que ela tem de interessante? Se a gente olhar esse gráfico, que é um gráfico de brilho em função do tempo, a gente vê que ela é variável. Então, ela tem ali magnitude, que é uma medida do logaritmo do fluxo, e ela começa a variar, daqui a pouco ela cai ali de 14,7 a 15, daí aparentemente ela volta, daí ela cai um monte, vai lá abaixo de 16, daí volta, aí depois ela cai de novo um pouquinho, volta e assim por diante. Essa queda maior dela, a mais profunda, em fluxo, significa que 80% da luz foi embora. Mas ela apagou. O que está longe de ser esperado. As estrelas não fazem isso. A gente não acorda de manhã e o Sol foi embora. O Sol está muito mais fraco. Né? Então, a gente conhece um monte de tipo de variabilidade, só que para essa estrela, o que eu tenho são variações com profundidades de brilho diferentes. Não tem sempre a mesma profundidade. E essas quedas de brilho não são periódicas. Eu poderia imaginar que eu tenho a passagem do planeta na frente da estrela, seja lá o que for, então eu teria alterações periódicas de brilho. Se eu tenho uma erupção na estrela, a estrela aumenta de brilho e não cai. Nesse objeto, não, eu tenho um objeto que, aparentemente, eu tenho quedas onde 20% da luz foi embora, depois eu tenho episódios onde 80% da luz foi embora, depois ela volta, e ao longo de mais de uma década, essas coisas não apresentam nenhuma periodicidade. Então, o que a gente está observando? A gente não sabe direito. Então, esse trabalho desse objeto envolveu dados não só do VVV, mas também espectros. Uma maneira que a gente tem de tentar identificar as estrelas é tirar um espectro da estrela. Né? Pegar a luz da estrela, separar nos diversos comprimentos de onda e ver se isso é comparável com o espectro estelar. Então, não só observações fotométricas foram feitas, mas a gente observou ele com por exemplo, SOFI, que é um espectrógrafo do NTT, o OSIRIS, que é um espectrógrafo do SOAR, que é o telescópio brasileiro no Chile. E a gente tentou ajustar um modelo espectral que aparentemente é de uma estrela quente, uma estrela do tipo A, é uma estrela que deve ter cerca de 10.000 Kelvin de temperatura, só que ela aparentemente está atrás de uma nuvem de extinção bem alta. Aquele AV9 MAG significa que eu estou atrás de uma região, né, onde tem muito gás e poeira na frente, que é razoável a gente imaginar para uma estrela que está bastante distante. Então, 3,5 kPa seriam mais de 10.000 anos-luz de distância da gente. Seria uma estrela bastante distante. Então, com o que a gente poderia comparar esse nosso objeto? Tem dois objetos especiais. Um objeto chamado objeto de Mama Jack, que é um objeto descrito por esse Eric Mama Jack é um astrônomo americano, mas trabalhou muito tempo no Chile, onde um objeto que ele descreve, que é o nome de catálogo dele J1407,
é um objeto que apresenta quedas de brilho, onde a estrela chega a sumir 95% do fluxo da estrela, não 80%. E como que ele tenta modelar as quedas de brilho no objeto dele? Pela passagem num sistema gigantesco, parecido com Saturno, só que tipo 200 vezes maior. Um planeta, né, gasoso, com discos enormes ao redor, anéis enormes ao redor, e esses anéis com densidades diferentes. Então, quando essa coisa enorme passa na frente da estrela, eu vou observando quedas de brilho, porque eu tenho anéis com diferentes densidades. E aí eu tenho uma coisa principal, que é onde cai o brilho todo. Quando tudo isso passa na frente, eu tenho o eclipse da posição central. Esse objeto dele também é aperiódico, ainda não se encontrou um período para esse cara. E existem mais 2 objetos parecidos com esse objeto de Mama-Jack. Então, se o nosso objeto é parecido com ele, seria o 4º objeto dessa classe de todos os objetos variáveis que a gente conhece. Um outro objeto parecido com esse nosso é a conhecida estrela de Tab. Né? Essa estrela de Tab, se você colocar no Google, a primeira coisa que vai aparecer vai ser estrutura alienígena. Porque essa estrela de Tab, quando ela foi descoberta pelo satélite Kepler, ela é uma estrela que apresenta também quedas não periódicas de brilho, só que as quedas não são maiores que 20%. Então tem quedas, sei lá, de 5, 10, 20 e assim vai assim por diante. E são muitas quedas. O satélite Kepler tem uma cobertura temporal muito grande. E quando foi descoberto, se pensou que isso poderia ser, como ele descreve, um enxame de cometas ao redor da estrela, material que foi perdido, etc. Em algum momento, alguém surge com a ideia que poderia ser uma estrutura alienígena ao redor da estrela. E adivinha qual foi, né, se você colocar no Google, que vai aparecer, é a estrutura alienígena. Então, foi interessante. Mas qual que é essa definição dessa estrutura alienígena? É que você poderia ter uma civilização vivendo em uma estrutura tipo Estrela da Morte, alguma coisa assim, em torno da estrela. Então, essas coisas orbitando a estrela que produzem essas quedas de brilho. E aí o que aconteceu é que quando a gente publicou o artigo e disse que esse poderia ser talvez um segundo exemplar da estrela de Tab, ele também acabou sendo levado para o lado de mega estrutura alienígena. Um segundo exemplo. Mas, enfim, existem causas naturais que poderiam explicar muito bem, né, o que acontece tanto no WATS-DIS, né, 07 quanto na estrela de Tab. Mas é uma das estrelas aí mais famosas, né, essa estrela. Então, desde 2016 até agora, a gente publicou artigos para 4 das 7, né, desses objetos WATS-DIS. Então, mas não está em ordem, então o mais recente, na verdade, foi o da 01. Teve um trabalho da 04 do ano de 2019, teve um trabalho da 06 em 2017, fora esse trabalho da 07 agora no ano de 2019. E eu coloquei junto aqui também um outro trabalho, né, com o Thiago Ferreira, de um outro objeto também, que é V309 Scorpion, porque mostra um lado interessante. Se você olhar esses artigos, você tem 3 deles que terminam com ponto de interrogação. Ou seja, a gente está descrevendo um objeto, mas no fundo a gente não sabe exatamente o que a gente está vendo. Isso é interessante, né? Porque enquanto existirem perguntas, a gente tem trabalho. Né? Imagina um dia que não tiver mais nenhuma pergunta em astronomia para ser respondida, aí, né, a coisa não fica interessante. O interessante é ter perguntas para a gente buscar as respostas. Então, nesses trabalhos desses objetos, eu até grifei ali por isso, que são vários trabalhos que terminam com um ponto de interrogação. A gente acha que a gente está vendo algo, a gente tenta descrever eles com os dados que a gente tem na mão da melhor maneira possível, mas no fundo a gente precisa de um pouquinho mais de dados aí, de tempo, para realmente bater o martelo e descrever aquilo que a gente está vendo. Então, fora esse VVV, onde eu falei alguns resultados aí dos últimos anos, eu estou envolvido em mais alguns levantamentos. O próprio VVV conseguiu ter uma prorrogação, então, ao invés de ele terminar em 2015,
2015, 2016, ele foi estendido, então existe hoje um VVV Extended Survey que está em observação, está triplicando a área que a gente observava antes e está produzindo basicamente o mesmo volume de dados, então vai produzir dados aí por mais alguns anos. Eu estou envolvido em outros 3 levantamentos, onde eu tenho uma participação menor no time científico. Nesse VVV eu tenho uma posição meio que de liderança ao longo desses anos aí, que é um survey chamado Viscatia, que é um survey de observação de aglomerados estelares na nuvem de Magalhães. O S-Plus Survey é um levantamento que utiliza um telescópio pequeno no Chile de 80 centímetros, que foi robotizado aí com a ajuda do Antônio Canaã, e o pessoal que trabalha com ele na parte de instrumentação. E o Spiral Legacy Survey, que é um levantamento francês, de liderança francesa, que utiliza um telescópio no Havaí. Então, são 3 outros times científicos aí que eu faço parte e eu tento ajudar um pouquinho. Que vai garantir, né, ao longo dos próximos anos aí um monte, né, de novas descobertas. Alguns deles, por exemplo, estão entrando em observação agora. São projetos realmente bastante novos. E é isso, Kondo. Acho que eu falei um pouquinho demais, mas é isso aí. Vamos tentar conquistar a galáxia. Ô, Sai, deixa eu perguntar uma curiosidade aqui. Uma curiosidade, né? Porque tanta coisa em astrofísica, né? Tanta coisa interessante. Eu conversei com a Natália já nessa série de vídeos que a gente está fazendo e com o Daniel também, e a gente sempre chega nesse monte de coisa que a astrofísica lida, né? No caso da Via Láctea, você disse que a gente tem mais ou menos 100 bilhões de estrelas. E pelo no menos, bojo... Alguns trabalhos podem dizer 400 bilhões. Ah, então tem essa variabilidade também, assim, pode variar a quantidade. Essa é a minha curiosidade, né? No nível da galáxia, ou das galáxias em si, a existência ou não de energia escura ou matéria escura não faz diferença na distribuição das estrelas ou na formação da galáxia? Ou isso, assim, só importa em larga escala? Um dos efeitos principais seria na dinâmica da galáxia, né? Quando a gente está observando, né, de onde é que surge a ideia de matéria escura, justamente das curvas de rotação das galáxias. Então, se eu observo uma curva de rotação, né, e vejo que tipo de curva seria com a matéria não escura, né, brilhante, essas coisas dão muito diferentes daquilo que eu observo. E aí se diz, eu precisaria de tanto de matéria, de algo que eu não estou enxergando para que essas curvas de rotação das galáxias funcionassem. E aí eu chamo isso de matéria escura. Para o que a gente trabalha muito pouco a parte dinâmica. Então, os trabalhos que a gente tem são os trabalhos de mapeamento dessas estruturas, que a gente poderia, sim, combinar com dados desses telescópios do Gaia, né, e do Hipparcos, que são, né, que buscam por movimentos próprios, porque aí tu teria a ideia da cinemática, ou seja, tu sabe onde os objetos estão e tu sabe para onde é que eles estão indo. E aí eu poderia, de repente, levar para o lado da dinâmica e tentar, né, colocar esse lado da matéria escura, mas porque a gente faz, não. É algo que acaba não entrando em conta nenhuma e em nenhum aspecto. Assim. Essa parte da região central da Via Láctea, que é uma barra, isso assim, já é um certo consenso? Sim, a grande discussão que existe, né, no final de 2018, eu participei de um congresso sobre o bojo, porque, assim, essa barra central ela é bem medida. Você pode usar essas headclamps para medir sobre a densidade de estrela e você vê que é uma barra. Ela está mais próxima lá de lá, no galáctico, aqui nos atravessados, vai medir o ângulo, etc, etc. Então, você sabe que tem uma barra central e se eu pedir para tu descrever um bojo, provavelmente vai fazer algo assim. Na ideia de um bojo, se colocar bojo no dicionário, na Wikipedia, é de algo... talvez esferoidal, né? A ideia de um bojo é algo arredondado com uma barra central.
A grande, digamos, ponto de interrogação ainda é que parece que essa barra central se abre numa estrutura em X. Então, na barra central, e parece que ela sai em duas estruturas, assim, uma para cima e uma para baixo, formando um X. Então, o que a gente chama de bojo clássico, que seria um formato mais ou menos esférico, na verdade, você tem a ponta desse X formando quase uma coisa quadrada, que a gente chama de boxe, porque parece uma caixa quadrada. Então, quando a gente mapeia a galáxia utilizando essa região central da galáxia, utilizando essas headclamps, aparece claramente um X. Então, acho que foi o meu primeiro artigo, quando eu cheguei no Chile para trabalhar nesse projeto, chama-se Mapping the X-Shape Bulge. Então, quando a gente mapeia essa região, aparece um X. E isso não é um consenso. Então, muitos trabalhos dizem que isso é uma estrutura física, que a gente está vendo, né, o bulge se dividindo em X, e alguns trabalhos vão estar dizendo que, na verdade, é só uma barra central, e isso que a gente está vendo seriam diferentes populações, diferentes metalicidades, então isso é um produto, você está vendo diferentes populações de estrelas e não uma estrutura geométrica em si. Então, mesmo nesse congresso aí, que agora faz 1 ano e meio, ainda havia uma discussão de que é uma estrutura física ou é simplesmente duas populações diferentes que a gente está achando que é a mesma e a gente está vendo elas diferentes. Essa discussão ainda tem bastante. A barra já é bastante consolidado que existe uma barra central. Assim. Certo, só para finalizar aqui e não ir muito longe. Essa estrela de Tab, ela está quantos anos, milhares de anos-luz da gente? Boa pergunta, me pegou, mas não é muito distante, não. Não é muito distante. Tô querendo calcular que mais ou menos uma visita extraterrestre se ocorrer aqui com essa estrutura alienígena. Não. Isso Aliás, né, na semana passada eu participei de uma live ali que é promovida pelo pessoal do Observatório, né, Astronômico da UFSC, e uma das coisas que eu comentei é justamente isso, né? Quando a gente busca planetas extrasolares, sempre surge essa pergunta de, e daí? Né? E, por exemplo, o planeta mais próximo conhecido é o planeta que está ao redor de Próxima Centauro, que está a 4 anos-luz da gente. Então, pode parecer próximo. Agora, se a gente pegar, por exemplo, a Falcon 9, né, que faz poucas semanas aí partiu para a ISS, e direcionar para esse objeto, vai demorar literalmente dezenas de milhares, se não centenas de milhares de anos para chegar nessa estrela. Né, as sondas mais velozes que o homem já lançou foram as Hélios. Foi um projeto, na verdade, um pouco antigo aí entre os Estados Unidos e a Alemanha. E uma sonda como essa, que demoraria 18 mil anos para chegar. Então, a gente pensar em exploração espacial com a tecnologia que a gente tem é impossível, né? Como você sobreviveria 18 mil anos, né? Que tipo de hibernação... Mas a minha preocupação não é a gente ir lá, é eles virem para cá, entendeu? Aí pode ser a questão de que eles são mais desenvolvidos tecnologicamente. Né? No princípio, teria que, de alguma maneira, né, dominar, né, as viagens aí interplanetárias, algo que a gente está longe. Saito, sabe. Muito obrigado pela tua apresentação, bastante interessante. Lembrando que o site para o Observatório e para as lives do Observatório estão no vídeo do Daniel, que a gente falou bastante sobre o Observatório, então o pessoal pode ir no vídeo com o Daniel Ruschel, que a gente falou sobre o Observatório, tem um link para o site, tem um link também para as lives no canal do YouTube. Eu sempre vou lá, fico dando uma olhada lá, porque, né, é bom ficar antenado nessas coisas aqui. Sim, as lives são sempre pelo YouTube. Você tem bastante projeto, tem bastante aluno, então tem bastante trabalho aí também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar uma pergunta aí para você, por e-mail, para nós também na coordenação. Em vários, ali no primeiro slide, no último tem meu e-mail, então se alguém quiser entrar em contato aí, conversar sobre algum projeto ou algo, pode entrar em contato aqui. Então, saito@astro.ufsc.br. Maravilha. Professor Saito, muito obrigado pela tua apresentação e até a próxima. Obrigado pelo convite e um abraço.
Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não estou te ouvindo. Ah, é agora? Agora sim. Agora sim. E é isso aí, Sorte. Terminou isso? Valeu um pouco demais, 1h20. Ah, tá bom, tá na ideia, Eu gosto, assim, porque eu aprendo bastante, né, cara, com essas coisas. Não, isso aí. Eu faço parte. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a uma... Deixa eu começar de novo.